Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 20 de julho, dessa 15ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Lemos neste dia o evangelista São Mateus, no capítulo 12, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do capítulo 12 do evangelista São Mateus. Após Jesus ter então feito esta condenação àqueles que o interpelavam, dizendo: mas por que os seus discípulos fazem o que não é permitido em dia de sábado? E Jesus lhes recorda que era misericórdia, não sacrifício. E depois também de tantas outras situações nas quais Jesus Cristo chama a atenção aos grandes da época, aos fariseus, os mestres da lei, nós vemos então os fariseus que saem e fazem esse plano para matar Jesus. E é interessante vermos que, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Porque aquele que segue Jesus Cristo não procura a morte. Quando nós vemos os mártires, celebramos os mártires, inclusive essa semana celebramos mártires que deram sua vida por causa da palavra de Deus, eles não foram ao encontro da morte. Mas, diante da realidade da morte e da negativa a Cristo, eles preferiram a morte do que negar a Jesus Cristo. Por isso, tornam-se para nós exemplos de fé. E nós vemos isso hoje com Cristo. Cristo, sabendo que queriam matá-lo, não lhes enfrenta, não vai ao encontro da morte, mas muito pelo contrário, se distancia dali. E assim recorda-nos então que devemos ter esse cuidado também nós com a nossa vida. Mas nós vemos também esta recordação daquilo que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, anunciará às nações o direito, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. E isto é recordado justamente porque se vê o cumprimento desta palavra de Isaías na pessoa de Jesus Cristo. E diante de toda esta questão que nos é colocada, o que nós entendemos é justamente que Cristo não condena o ser humano, mas lhe apresenta o caminho da conversão, para que então eles possam mudar a sua vida e, mudando a sua vida, possam de fato participar do banquete do reino. E isso acontece com todos nós. Mesmo aos seus algozes do alto da cruz, Cristo lhes pede o perdão, lhes dá o perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Justamente porque a nós, como seres humanos, Cristo quer que estejamos todos com o Pai. Foi para isso, inclusive, que Ele veio. E assim nos aponta, nos demonstra o caminho da conversão. Do mesmo modo, então, deve ser a atitude nossa como cristãos. Nós não devemos condenar o ser humano. Condenamos o pecado, sim, mas não o ser humano que comete o pecado. Ao ser humano que comete o pecado, lhe deve ser apresentado o caminho de Cristo, para que, sendo-lhe apresentado o caminho de Cristo, ele possa verdadeiramente procurar viver a conversão. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, compreender esta verdade da parte de Cristo. Cristo não condena o ser humano, mas lhe apresenta o caminho da conversão. E compreendendo esta verdade, que vivamos a conversão nós mesmos e saibamos acolher todos os nossos irmãos e irmãs que vêm ao encontro de Cristo, ainda que pecadores, para que, indo ao encontro de Cristo, possam verdadeiramente
encontrá-lo e trilhar este caminho da conversão que é Cristo mesmo. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.